É o CEO da Imaginary Cloud. Foi em 2010, tem um livro editado, um livro exatamente com aquilo que será hoje o tema principal desta apresentação, deste webinar, Product Design Process. A Imaginary Cloud também já tem feito um longo caminho, começou em 2010, mas mais recentemente tem sido o destaque exatamente porque foi considerada uma das empresas, está no top 100 de empresas que mais cresceram em 2020, e é também top software developer and UX professionals pela Clutch, o que muito honra também estarmos com uma empresa nesse patamar, na qual o Tiago está à frente. Bom, mas eu não vou adiantar muito mais aqui, quero deixar também a palavra ao Tiago, e antes de mais agradecer ao Tiago a presença e a disponibilidade para estar aqui um bocadinho a partilhar connosco o conhecimento e aquilo que é o processo também da Imaginary Cloud, em parte. Agradecer a tua presença e estás à vontade para começar quando quiseres. Bruno, obrigado também pelo convite. Acho que é de facto uma honra estar aqui a falar de um tópico que todos gostamos de design e a apresentar aquilo que tem sido o culminar do trabalho de vários anos de várias pessoas, muitas pessoas, apesar do livro ser escrito por mim e pela Beatriz. Os conteúdos do livro são trabalhos que foram feitos e com a experiência que foi ganha com muitos projetos e muito suor e muito conhecimento da indústria. E é sempre bom estar ao pé de designers talentosos, alguns deles em início de carreira, outros já mais numa fase avançada de conclusão de licenciatura ou até mesmo em pós-graduação. E é de facto um prazer estar aqui a partilhar este conhecimento e também ouvir em parte aquilo que vocês têm para dizer e para partilhar. Portanto, é uma honra e obrigado pelo convite. Obrigado por este convite. Acerca da apresentação propriamente dita, eu trouxe aqui um conjunto de slides. Nós temos aqui muito que falar e que partilhar. Então vou partilhar aqui o meu ecrã, se vocês não se importarem de aguardar só 2 minutos enquanto eu partilho o meu ecrã. Ora, eu vou partilhar o desktop 1. Pronto, eu tenho aqui, como vos tinha dito, uma apresentação para fazer acerca do produto, do processo. Só 1 minuto de setup. Ok. Bruno, confirma-me, por favor. Consegues ver o meu ecrã? Perfeitamente, sim. Tem os slides ou vem a barra também do... Só o ecrã. Portanto, só vem o PDP Product Design Process, o slide principal, é isso? Exato, é isso mesmo. Ok, boa. Pronto, então, a nível da apresentação, eu vou começar um bocadinho com a minha história, ou melhor, apesar de ser uma apresentação do processo e a apresentação do produto, que eu aconselho sempre quem faz apresentações, é bom, quando falam da vossa experiência, fazerem de facto uma ligação entre aquilo que falam e a vossa experiência pessoal, e por isso é importante também saber de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai. Só para vos dar algum contexto de quem eu sou, eu em ter idade desisti da escola para trabalhar um par de anos na construção civil, e depois aprendi que se calhar era melhor, para não dar tanto trabalho, era melhor aprender e fazer coisas mais com a cabeça e menos trabalho físico. E então fiz os exames de admissão à universidade, não fiz o 12º ano, mas fiz os exames de admissão, entrei na universidade e trabalhei em telemarketing para pagar os estudos enquanto trabalhava nos estudos. Foram momentos muito interessantes, e mais tarde formei-me em engenharia de software. Depois, na fase final do meu curso, fui convidado para fazer investigação no CERN. A física hoje em dia é quase toda feita em software, a física é praticamente teórica, e depois as experiências, muitas delas ou são geridas por software ou são simuladas em software, e havia muita falta de engenheiros de software na altura, e convidaram-me
para participar no projeto. Na altura ainda não tinha sido lançado o acelerador, estava a ser construído, para participar nesse projeto de construção do acelerador de partículas. Foi muito interessante. Depois, como estava muito ligado à investigação e desenvolvimento, trabalhei para uma empresa de software que fazia projetos para a NASA e tive a honra de participar no projeto Galileu, que é o GPS europeu, onde de facto foi uma experiência muito boa e aprendi muito. E depois decidi trazer a aprendizagem para o mundo das empresas e fiz a Imaginary Cloud. Só para vos dar um bocadinho de contexto, esta transição às vezes pode parecer estranha, mas é uma transição natural, mesmo do ponto de vista da indústria. O que acontecia antigamente era que muitas das empresas tinham os departamentos e os esforços de investigação e desenvolvimento dentro das próprias empresas, e em 2008, 2010, com a crise financeira, muitas empresas cortaram com todo o esforço de investigação e desenvolvimento, acabaram por simplesmente com o esforço in-house de desenvolver produtos de software, e houve aqui um espaço a ocupar para quem sabia fazer investigação e desenvolvimento. Obviamente que não teríamos fazer de uma forma tradicional, mas a Imaginary Cloud funciona um bocadinho isso, funciona na nova dinâmica de desenvolvimento de produto de software, mas que na altura era feito muitas vezes em casa, in-house. As empresas tinham orçamentos que permitiam fazer isso sem ter economias de escala, e depois da crise de 2008, 2010, houve aqui uma transformação no mercado e houve uma oportunidade de trazer esses conhecimentos de investigação e desenvolvimento para a indústria. Então fundei a Imaginary Cloud, que hoje em dia é uma empresa já estabelecida no mercado, e foi um trabalho muito interessante. Para vos dar um bocadinho de contexto, sou coautor do Product Design Process, que é o livro que está por base no processo que eu vos vou apresentar. Bruno, eu preciso só que me digas uma coisa: estás a ver a imagem do livro toda ou estás a ver só um bocado com uma barra em cima? Eu estou a ver a imagem toda, não é? A imagem toda, sim. Ok, está bem. Pronto. É que eu tenho outra barra em cima do Zoom, era só para confirmar. Não, só mesmo o slide. Pronto, ok. Portanto, basicamente o que acaba por acontecer é que, com este esforço todo de trabalho, de desenvolver processos de desenvolvimento de produto, houve a oportunidade de lançarmos o livro. Lançámos o livro ano passado, e lançámos o livro numa altura em que o processo já estava consolidado. O nosso processo começou muito pequeno, com 3 passos. Hoje em dia, vocês vão poder ver, tem 12, e houve uma evolução até que estabilizou nesses 12 passos, e passado 2 ou 3 anos decidimos, ok, está estável, fizemos muitos projetos com isto, de facto funciona, isto não vai mudar, é a altura de partilhar conhecimento com a comunidade. E foi isso que fizemos. Okay? Pronto, eu sou engenheiro de software, e às vezes pode parecer sempre estranho vir alguém que não é de design falar de design, mas eu trabalho e lidero com equipas de design há muitos anos, há mais anos do que às vezes gostaria de me lembrar. E toda esta sensibilidade para o design e para a importância de design foi um dos fatores core da nossa estratégia de investigação e desenvolvimento. Nós começamos pelo desenho do produto, que era uma coisa que não se fazia muito na altura. Era tudo muito lean e muito agile, e falava-se pouco ou melhor, estava-se numa altura de disrupção do think first e build later, e nós tentámos sempre no processo de design equilibrar um bocado as coisas, meter o utilizador no centro de decisão, e de facto todo este trabalho que foi feito durante estes longos anos dá-me algum conhecimento que permite de facto falar com design, apesar de não ser um designer de formação. De qualquer forma, para falar do Product Design Process, eu acho que seria interessantíssimo começar com uma coisa que todos os designers vão gostar de saber, que não é o Product Design Process, mas que uma coisa que vai de encontro ao que a audiência que aqui está gostava de aprender, que é eletromagnetismo. Sei que isto é um tópico um bocado de fora, mas eu vou-vos contar um bocadinho aqui esta história para vos dar um enquadramento da importância do processo, porque é que o Product Design está de facto ligado, e como é que nós podemos ligar de facto algumas coisas que são feitas hoje em dia em design a outros ramos completamente distintos, de áreas que parece que não têm nada a ver, mas têm muita coisa a ver. Portanto, aguentem comigo aqui um bocadinho, e depois nós vamos falar de facto da parte do Product Design. Falando um bocadinho de eletromagnetismo,
qual é que é a definição a definição correta ou standard? É mais uma definição daquelas que se consegue de facto perceber imediatamente do que é que nós estamos a falar. Eletromagnetismo, desculpem, na seta errada. Eletromagnetismo é a relação entre a eletricidade e o magnetismo, como o nome assim indica. E permite coisas que parecem às vezes mais lineares do que outras, mas, por exemplo, seria impossível hoje em dia termos lâmpadas e eletricidade sem conhecermos e trabalharmos bem em eletromagnetismo, o mesmo para o telefone, giradiscos, rádios, televisões, os computadores e a internet seriam praticamente impossíveis hoje sem termos os conhecimentos que temos nos domínios desta área de eletromagnetismo. Toda a medicina está assente em equipamentos que de facto permitem que isso funcione, muitas vezes por causa de nós conhecermos bem como é que funciona o eletromagnetismo. Os carros elétricos, mesmo os carros tradicionais, tirando a parte da combustão, tudo o resto à volta não seria possível fazer, e não seria possível fazer os carros a nível mesmo próprio da combustão, não seria possível implementar isso sem as máquinas e sem conhecermos a eletricidade e o eletromagnetismo. Os foguetões e toda a parte exploratória que virá mais breve do que a gente pensa, de sairmos desta nossa casca de nós e irmos explorar o universo. E também o nosso Jimi Hendrix, não seria possível ouvir a genialidade de muitos génios como este. Basicamente seria impossível a civilização moderna se não fosse o conhecimento que nós todos temos hoje em dia, numa área que parece que não tem muito a ver com design, mas tem, que é o eletromagnetismo. Foi um percurso longo, a nível da humanidade, quando nós olhamos de onde é que nós partimos e onde é que nós chegamos. Os primeiros registros que existem de contacto com a eletricidade, e a eletricidade está mais ou menos ligada, como vocês vão perceber, ao magnetismo, uma coisa está ligada à outra, apesar de parecerem duas coisas distintas. Mas os primeiros registros que existem nem sequer fazem referência a essa ligação. Sabia-se no Antigo Egito que havia os peixes elétricos eram usados para terapia, os choques elétricos eram muito usados para terapia, e é dos primeiros registros que existem do contacto do ser humano com a eletricidade e com um fim, com uma função. Também se sabia, algumas culturas do Mediterrâneo sabiam que se nós esfregássemos um pau num gato, conseguíamos atrair penas, ou seja, o gato atraía as penas. Portanto, existem alguns registros destes e era uma forma de entretenimento comum. Não sei como é que isto foi descoberto nem porquê, mas descobriram que de facto isto funcionava. Portanto, e nós estávamos a falar em alturas de há 5 mil anos atrás, sensivelmente há 4.700 anos, 5 mil anos atrás. Há 2.600 anos atrás, ou seja, demorámos cerca de 2 a 3 mil anos a fazer isso, mas houve de facto Tales de Mileto, um grego, um filósofo grego e matemático, fez alguma pesquisa e documentou alguma pesquisa sobre a eletricidade e o magnetismo. Aliás, foi mais sobre o magnetismo. A ideia dele era que se esfregássemos uma pedra de âmbar, ela ficava magnética, ou seja, atraía outros elementos, e então a ideia dele era que a pedra virava magnética. Na realidade, veio-se a descobrir que não é isso. O que acontece é que ganha eletricidade estática e não é de facto um magneto. A China, no primeiro ano depois de Cristo, inventou a bússola magnética, ou seja, a bússola que nós utilizamos hoje em dia foi inventada na China, e de facto é interessante porque a China teve um longo período de obscuridade. Houve um rei chinês que uniu a China e fechou a China para todas as comunidades à volta, mas a China era, naquela zona do mundo, a China era um grande explorador e a China estava ao nível dos descobrimentos, quase como Portugal estava no século XVI.
Mas houve um longo período de obscuridade, e desde que eles inventaram isto no primeiro ano antes de Cristo, tiveram quase 1000 anos de obscuridade por causa disso. E então não se vê muito mais coisas a virem da China em termos de invenções, sem ser nessa altura. E é interessante isto acontecer. Os chineses inventaram a bússola um ano antes de Cristo, e depois o mundo inteiro entrou numa época de obscuridade e nunca mais se foram identificados registros de pessoas a documentar ou a tratarem o eletromagnetismo como um conhecimento que devesse ser tratado. Até há cerca de mais ou menos 1600 depois de Cristo, ou seja, na Era Comum, o ACE é After the Common Era, é depois de Cristo, e tivemos cerca de 17 séculos de obscuridade. Foi muito tempo sem falar sobre e sem resumir o conhecimento sobre algo que hoje em dia nós damos quase como banal. Uma dessas primeiras pessoas foi a primeira pessoa que fez isso em 1600, e foi o ponto de viragem. William Gilbert era um aristocrata, matemático, filósofo. Também naquela altura só os aristocratas é que eram matemáticos e filósofos, os outros todos quase morriam à fome, e lançou um livro chamado o De Magneto. É um livro com vários volumes, em que documenta várias experiências. Portanto, ele identificou separadamente que o magnetismo, a eletricidade estática de quando se esfregam as pedras de ambar, com outras experiências que fez, e documentou várias experiências, mas não houve uma teoria de unificação. Mas foi a pessoa que deu o nome elétricos, porque na altura escreviam-se livros em latim, e elétricos é latim e quer dizer que from amber, portanto vem do âmbar. O nome de eletricidade está de facto ligado ao âmbar no tempo de Taos de Mileto, por causa da experiência do âmbar. E aqui tivemos uma longa história de desenvolvimento. Nós tivemos tivemos cerca de 2 séculos e meio com fortes desenvolvimentos a nível de conhecimento do eletromagnetismo, desde as experiências de Franklin com a eletricidade, para identificar que os raios eram de facto eletricidade, até chegarmos ao Marconi com a telecomunicação, e que é hoje responsável pelo facto de nós comunicarmos e de fazermos muitas coisas sem fios. Uma dessas pessoas que fez um trabalho impressionante a nível do eletromagnetismo foi James Maxwell. É conhecido como uma pessoa que, em termos de conhecimento, adicionou pouco conhecimento. Ele adicionou algum conhecimento, mas adicionou pouco. Mas fez um ótimo trabalho para agrupar e compilar a informação e os modelos que todas as pessoas antes dele tinham feito. Desde Franklin, Colombo, Galvani, todos aqueles senhores inventaram modelos, e para quem tem pouco contacto ou está mais esquecido, tanto a física, a química, todas essas áreas são modelos. O que existe na realidade são modelos que explicam a realidade, mas são modelos, e estes modelos eram todos disjuntos. Havia modelos que explicavam uma coisa, modelos que explicavam outra, e o Maxwell fez um trabalho brilhante e conseguiu juntar muito desse conhecimento em 4 equações lindíssimas. São estas, mas basicamente conseguiu juntar o conhecimento teórico de muitos filósofos, matemáticos e físicos que vieram antes dele e que tinham muitas fórmulas matemáticas para explicar coisas muito complexas em 4 fórmulas. Estas fórmulas não são fáceis de ler para quem não tem conhecimentos de cálculo avançado, mas também não é esse o objetivo. A parte interessante é de facto conhecer que ele fez este apanhado dos vários modelos. Tem aqui estas 4 leis, falando um bocadinho rapidamente sobre elas. A primeira das equações trata de um modelo a nível microscópico e diz que uma carga elétrica atrai, portanto, as ondas elétricas funcionam para dentro ou para fora, se for um positivo ou negativo. A segunda é a definição dos dipolos magnéticos, e que demonstram como é que um campo magnético funciona. Portanto, se vocês tiverem um ímã, as ondas magnéticas funcionam assim. As experiências com limalhas de ferro mostram perfeitamente que percebe-se bem que há aqui uma onda, há aqui outra onda, estas ondas vão para fora, e percebe-se de facto como é que um ímã funciona e quais são as forças que funcionam à volta do ímã.
E isto pode parecer estranho, e nós pensamos, mas por que razão é que isto é relevante? É simples, e a própria ligação com o eletromagnetismo é bastante interessante. O que acontece na prática, isto é uma observação física que não é muito intuitiva, nós não temos essa noção, mas se vocês tiverem um fio elétrico em forma de anel e pegarem num ímã e andarem com o ímã para trás e para a frente, vai aparecer eletricidade dentro deste ímã. Portanto, vocês não precisam de uma pilha ou não precisam de uma fonte de eletricidade, não precisam de ligar à eletricidade. Se tiverem um anel e passarem com o ímã lá dentro, para fora e para dentro, não é? O ímã não pode estar parado. Tem que abanar o ímã. O que vai acontecer é que aqui vai aparecer eletricidade. E aí a ligação do eletromagnetismo. E esta equação explica de facto isso. E a nível de experiência, vocês podem ver aqui ali em cima tem um leitor que mede a intensidade da eletricidade e o que este senhor está a fazer é passar um ímã para dentro daquele anel e vocês conseguem perceber que de facto aparece eletricidade no anel. Parece magia, mas não é. Isto é uma observação física que foi modelada e foi reunida numa equação e é uma equação que é pequena, tem 4 ou 5, apesar de ser complexa, tem 4 ou 5 variáveis, não é uma coisa muito complicada. A quarta e última equação, que é a lei de Ampère, diz o oposto. Diz que se nós tivéssemos um fio a passar eletricidade e variarmos a quantidade de eletricidade, nós geramos um campo magnético. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se nós tivermos eletricidade, conseguimos fazer um ímã. Isso permite coisas interessantíssimas, como, por exemplo, eu ter uma eletricidade a passar num lado, gera um campo magnético que depois vai gerar eletricidade no outro, e o que vocês têm hoje em dia, por exemplo, quando encostam um telemóvel a uma base de carregamento de indução, aquelas novas que aparecem, é isto que está a acontecer, a base tem eletricidade, a eletricidade passa, há um campo magnético e esse campo magnético vai gerar eletricidade no outro lado. Os transformadores funcionam assim e muita da tecnologia que acontece hoje em dia funciona assim. Portanto, nós conseguimos tirar partido dessas propriedades físicas. São coisas que não são intuitivas no nosso conhecimento e demorou 150 anos de conhecimento e houve alguém que, a meio do caminho, conseguiu encurtar a informação toda e meter esses modelos todos de forma mais sucinta para que quem viesse a seguir conseguisse trabalhar esses modelos e lidar com mais complexidade. Aqui vocês têm um exemplo de um eletromagneto, ou seja, na prática o que é que vocês têm? Têm um fio elétrico que está enrolado num prego. O prego não é um ímã, mas quando ele liga a eletricidade no fio elétrico, vocês conseguem ver o ímã a funcionar. Portanto, isto é uma propriedade porque, havendo eletricidade, nós conseguimos fazer um ímã. As 4 equações de Maxwell tiveram essa vantagem, ou seja, compilar dezenas e dezenas de equações e dezenas de modelos em 4 equações simples que depois permitiram a quem veio depois continuar o trabalho do eletromagnetismo. Desculpa, eu também tinha um risco, não sei porquê, mas pronto. Portanto, o Maxwell na prática compilou a informação dispersa num campo muito complexo, de forma a que seja fácil de gerir. E 170 anos depois, nós tivemos as equações de Maxwell para design. Ou seja, o que nós tentámos fazer, de facto, foi agrupar muitas coisas que hoje em dia são standard na indústria de design process e product design e torná-las de forma a que seja possível desenhar um produto de A a Z sem estarmos a fazer muitos modelos e sem percebermos muito bem para onde é que esses modelos vão. Portanto, o que nós acabámos por perceber, e foi um bocadinho esse trabalho que nos demorou praticamente 7 anos, e por isso é que eu digo que começámos com 3 passos e acabámos com 12, há muitas metodologias à volta de design, produto digital, existem muitas coisas que podem ser feitas para garantir que nós estamos a modelar bem as personas, ou estamos a fazer bem o desenho de interface, mas não existe uma forma que nos diga, ok, como é que nós saímos, por exemplo, da parte de modelação das personas e acabamos num protótipo. Ou seja, o que é que se passa ali no meio, que modelos é que nós podemos aplicar. E o que acabámos por fazer a nível o que acabámos por fazer a nível de design de processo
foi exatamente isso, ou seja, nós quando começamos a fazer um projeto em termos de desenho de produto, e é isto que nós acabamos por executar, tem a ver com as várias fases de desenvolvimento. Uma delas é agrupar tudo o que seja percebermos o ambiente, por onde é que vamos fazer o produto, agrupamos numa fase que se chama Research. Depois temos uma fase para perceber, ok, percebemos o ambiente, temos que perceber agora o que é que vai ser o produto, e temos uma fase de Ideation, e no final temos uma fase que nós chamamos de Execution, que é, já sabemos o ambiente, já sabemos o que é o produto, então agora vamos finalmente concretizar o produto. Portanto, isto é uma fase de concretização, ainda a nível de design. O que nós acabamos por fazer muitas vezes aqui às vezes se diz o design do produto, mas design é isto tudo. Em paralelo, é muito mais fácil vocês chegarem a produtos mais fáceis de fazer e que sejam fáceis de construir se tiverem a engenharia a dizer o que é possível e o que é que não é possível fazer com a tecnologia atual de forma fácil. Portanto, aqui em baixo temos a engenharia durante todo o processo a fazer o que nós chamamos de Technical Assessment, portanto, a dizer o que é, como é que funciona o produto. A nível dos 12 passos, eu vou passar por cada um deles, mas vou só enumerá-los. Na fase de research nós temos um briefing, que é normalmente o kick-off do projeto. Temos as personas para modelar os utilizadores. O benchmark é modelar, do ponto de vista de design, quais é que são as aplicações concorrentes e complementares. E então aqui já percebemos o que é que está na cabeça do Product Owner, o que é que está na cabeça do utilizador e o que é que está no mercado que nós podemos usar ou não como referências. A nível da Ideation, nós fazemos a modelação dos User Journeys, o que é que os utilizadores querem fazer, ou o que é que os utilizadores vão fazer com a plataforma. Decision Metrics, tentar decidir quais são as funcionalidades que são necessárias para o produto. Wireframes, começamos a desenhar o produto, e o Moodboard, começamos a fazer baseline do que é que vai ser as cores do produto, o mood do produto. Depois, na prática, quando chegamos à execução, temos um Style Guide para fazer o baseline das cores, Graphical Design para fazer finalmente o Graphical Design da aplicação ou do website, e depois temos a prototipagem, que é nós chamamos de prototipagem Low Fidelity. Na prática é um protótipo que parece uma aplicação, mas é só design, não tem código por trás, não tem nada. Ao mesmo tempo temos a equipa técnica que vai fazer uma arquitetura de software, que é dizer como é que isto depois é implementado a nível do sistema. Portanto, podem ver como se fosse... Desculpem, se vocês estiverem a fazer uma casa, isto é a planta da casa. E o Project Plan é o plano de projeto, ou seja, quantos sprints é que nós precisamos para implementar aquilo. E em tudo isto é o processo de Product Design. Com isto vocês têm a certeza absoluta que desenharam uma boa parte do produto. Obviamente que, como nós trabalhamos hoje em dia em desenvolvimento rápido em Agile, nem é conveniente desenhar o produto inteiro, mas é importante desenhar pelo menos as partes críticas do produto e saber como é que vamos resolver os problemas complexos do produto. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer uma aplicação para um Airbnb, não vale a pena, se calhar, desenharem nesta fase o login, o ecrã de login, não vale a pena. Isso pode-se desenhar mais tarde, quando estivermos a implementar o produto. Mas se calhar é crítico desenhar a página onde aparecem os locais que a pessoa pode reservar, etc. Ou o checkout. O checkout é crítico porque nós queremos minimizar o abandono de checkout, etc. Portanto, o que tentamos aqui na prática fazer é endereçar as áreas mais críticas do produto e depois podemos avançar para a implementação do produto em si. A nível de cada um dos passos, nós começamos com o briefing, que é perceber claramente o que é que está na cabeça de quem quer fazer o projeto, dos promotores do projeto. E a equipa também esclarecer qualquer tipo de dúvidas que tenham, o design, o ex-designer, o visual designer, a própria engenharia, tirar as dúvidas que tenham acerca do projeto. Isto é tipicamente curto. Em projetos mais compridos pode demorar até um dia, mas tipicamente é curto. Depois temos o benchmark. O benchmark não há passos mais importantes que outros. Eu, pessoalmente, é dos passos que mais gosto, porque acho que é um processo que nos traz muito conhecimento do que é que nós podemos utilizar a nível de
de padrões de design. Portanto, o que nós tentamos perceber a nível dos produtos complementares ou dos produtos concorrentes é quais é que são os padrões de design. Por exemplo, se vocês estiverem a desenhar uma aplicação e o grupo-alvo daquela aplicação utiliza muito o Facebook, há padrões do Facebook, de padrões de usabilidade do Facebook que vocês podem utilizar no vosso produto, porque o próprio utilizador intuitivamente, sem uma explicação, já sabe como é que aquilo funciona. Por exemplo, se vocês tiverem que fazer votações, se calhar podem transformar isso em likes e a pessoa já sabe que fazendo um like, como é que se faz um like, a carregar em cima do like, etc., em vez de andarem a tentar arranjar um sistema mais complexo. Então podem ver o que é que, a nível de padrões de design, as coisas são utilizadas. Depois aqui deste lado tem um diagrama em que basicamente nós tentamos perceber qual é que é o posicionamento e onde é que nós queremos posicionar o nosso produto. Portanto, onde é que os outros produtos se posicionam a nível de características-chave de utilização e onde é que de facto nós queremos colocar o nosso. Tem mais texto, tem menos texto, tem uma explicação muito técnica e é muito detalhado, ou então esconde muita informação e é mais fácil de utilizar. Portanto, nós podemos decidir e devemos decidir onde é que vai ser este posicionamento. A nível das personas, o que nós queremos fazer aqui é identificar quem são as personas e quais é que são os pontos fortes e os pontos onde as pessoas têm mais dificuldade. São muito, por exemplo, são muito cultas ou muito proficientes a nível de tecnologia, se são menos proficientes, se utilizam mais um telemóvel ou se utilizam mais um desktop. Portanto, queremos perceber um bocadinho isso e queremos perceber principalmente quais é que são os goals delas, ou seja, como é que elas acabam por tirar qual é que é a ambição delas e depois com isso mais tarde vocês vão perceber, eu vou-vos explicar como é que o produto depois os pode ajudar a atingir esses objetivos. A nível do ideation, ou seja, acabando a parte de research e passando já para a parte da ideation. Acabamos a parte de conhecer o contexto, já sabemos o que é que vai na cabeça do product owner, sabemos o que é que vai na cabeça das personas, sabemos o que é que está no mercado, nós temos uma visão muito completa e podemos finalmente começar a pensar o que é que vai ser o nosso produto. Portanto, a ideation é exatamente isso, é o que é que nós vamos fazer. E é um processo, ou é um subprocesso, neste caso é uma fase, que nos permite exatamente descobrir isso, ou seja, como é que nós vamos aqui modelar o que é que vai ser o produto. Nós tipicamente começamos pelas user journeys. As user journeys é tentar, ou melhor, não é tentar, é explicar o que é que as pessoas querem fazer com a aplicação. Muitas vezes dizendo única e exclusivamente o que é que vai ser o dia delas, por exemplo, e quais é que são os pontos de contacto. Se a pessoa faz alguma coisa enquanto está nos transportes e depois chega ao escritório e vai continuar a trabalhar na aplicação, aí já sabemos que temos que ter uma aplicação mobile e uma aplicação desktop, ou pelo menos tem que ser responsive ou permitir algum nível de interação. Se a pessoa, quando está nos transportes, está provavelmente a fazer um subset de tarefas, ou seja, o que nós entregamos em mobile até pode nem ser a aplicação toda, se calhar a pessoa está mais nos transportes a consultar alguns dados, mas é no desktop que vai fazer a edição, então nós aí já sabemos que pode ser interessante a interface mobile ser menos complexa e ter menos funcionalidades que a interface do desktop. Portanto, isto permite-nos identificar todos esses pontos de contacto e como é que a aplicação acaba finalmente por responder às necessidades da pessoa e como é que a pessoa vai interagir com a aplicação. Depois temos a Decision Metrics, que é às vezes onde a gente acaba por ter as maiores discussões construtivas, obviamente, mas é onde nós temos que chegar a algumas coisas e dizer não é isto que a gente vai construir. O que nós tentamos fazer aqui é enumerar as várias funcionalidades que o produto finalmente vai ter e dar-lhes pontuação. Nós temos dois sistemas de pontuação, temos um orientado ao utilizador e outro orientado ao negócio e às vezes as coisas não são complementares. Vocês, por exemplo, se forem qualquer jornal online, são presenteados com ou anúncios ou com uma paywall. Nenhuma dessas coisas é boa para o utilizador, são todas más.
mas para o negócio são cruciais, portanto é necessário arranjar ali um equilíbrio e dependendo da fase do produto pode ser mais interessante preocupar-nos só com o utilizador ou preocupar-nos mais com o negócio. Por exemplo, se vocês estiverem numa fase de fazer o produto, vocês querem entrar para o mercado com o produto e ganhar o maior número de utilizadores possíveis, vocês vão esquecer o que é bom para o negócio e focam-se única e exclusivamente naquilo que o utilizador quer. Se estiverem numa fase mais tardia do ciclo de vida do produto, já têm uma boa cota de mercado e têm que começar a monetizar o produto, então se calhar vão dar mais relevância aos business goals e aí acabam por não ir também contra o utilizador. De qualquer maneira é fácil não, é possível arranjar aqui um equilíbrio sobre aquilo que é bom para o negócio sem penalizar mais o utilizador e depois começar a ser mau para o negócio porque afastamos os utilizadores. Há formas de fazer esse equilíbrio e nós temos 2 sistemas de pontuação para dependendo da fase do produto, mas depois temos um sistema de reconciliação para garantir que se o nosso objetivo é negócio, não mandamos os utilizadores embora. Temos um sistema de reconciliação que nos permite fazer isso, por isso é que vocês veem ali os 3 sistemas de scoring, um em user goals, outro em business goals, e depois há ali um terceiro em que nós usamos os 2 e depois podemos fazer ali uma média ponderada para equilibrar as coisas. Okay. Pronto, depois começamos a fazer a wireframe, as wireframes, e o que nós pretendemos aqui é user experience para que a aplicação vai ter. Qual é que vai ser, de facto, a experiência do utilizador? Que informação é que vai estar em que ecrã? E como é que essas coisas vão de facto dar resposta, ainda sem entrarmos com branding, ou seja, não há colores, não há nenhum trabalho ainda de branding feito, é única e exclusivamente de interfaces de utilização e praticamente aqui já começamos a fechar as interfaces todas e a informação que vai estar em cada uma delas fica fechada praticamente aqui. Depois temos o mood board ainda na fase de ideation e o mood board é necessário começar e é importante começar a dar uma direção a nível do branding e aqui o que nós tentamos fazer é dar opções para a equipa escolher qual é que é o caminho que deve tomar. Acho que há aqui uns riscos, mas não sei o que estou a fazer, agora é que eu percebi. O objetivo deste mood board é de facto perceber qual é que é a direção que vamos tomar a nível de cores e a nível de imagens e a nível de comunicação visual. Tipicamente damos 2, portanto, neste caso estão aqui 2 mood boards completamente distintos e depois faz mais 2 ou 3 iterações, às vezes dando um terceiro que é a mistura dos 2, enfim, o normal é haver vários mood boards até se chegar a um em que a gente se sinta confortável e não há problema nenhum. Esta é a altura para fazer mood boards é divertido, fazer mood boards não é uma coisa que demora um tempo louco em comparação com outras tarefas no processo e é importante porque permite de facto fazer uma baseline do tom e torna depois a parte de decidir quais é que são finalmente as cores muito mais fácil. Okay. Acabando o mood board, acabamos a ideation, vamos para a fase de execução, ou seja, a última fase do processo, sem contar com uma fase que está em paralelo, que eu depois já vou cobrir também. Portanto, a nível de Style Guide, o que nós fazemos na prática é fazer o baseline das cores, o baseline das imagens, o baseline das fontes, estilos de botões, etc. Portanto, a partir daqui é fácil, quer dizer, não é fácil, mas é mais fácil pegar no mood board e fazer um Style Guide. E com isto, este passo, eu disse que o outro para mim era muito importante, este é se calhar para mim o segundo mais importante, porque o que este passo acaba por vos garantir é que mais tarde, quando estiverem a fazer o design visual da aplicação, se vier alguém fora do projeto e disser que não gosta daquela cor, eu não gosto do roxo, por favor mudem o roxo, vocês conseguem argumentar claramente por que razão é que escolheram aquela cor e não escolheram outra. E não há problema nenhum em mudar, mas nós voltamos atrás, temos que fazer um moodboard novo ou pelo menos selecionar outro moodboard e voltar a fazer o Style Guide. Ou seja, torna difícil
porque vos dá muito mais argumentos e muito melhor fundamentação sobre porque é que estão a utilizar uma determinada cor. Esta aplicação tem roxo porque é importante estar o roxo nesta aplicação em particular e no branding dela. E tem o verde porque é importante utilizar o verde em determinadas situações. Nós podíamos trocar o roxo por um encarnado, podíamos, mas não ia fazer a mesma função. Ou melhor, era a cor errada para a função que esta cor tem. Por isso, algumas discussões de eu não gosto de uma cor ou eu não gosto de outra, que tipicamente acontecem nas fechagens do projeto, são muito mais fáceis de gerir. Elas não acabam, há sempre pessoas que têm opiniões pessoais e é preciso perceber qual é que é a razão de que elas têm, ou melhor, qual é que é a razão para elas terem essa preferência, mas é fácil explicar porque é que essa preferência não é a melhor preferência para este ponto em particular. E a questão do só gosto ou não gosto quer dizer, não é justificação, tem que haver uma justificação para utilizar uma determinada cor. Depois, finalmente, passamos para o design gráfico e aqui é trabalhar toda a criatividade visual para aplicarmos o Style Guide, trabalharmos com as wireframes que foram definidas e fazer o design gráfico da aplicação, e é isto de facto que vai estar final. E muitas vezes o que acontece em alguns projetos, a tendência é passar logo para aqui, e eu acho que é fundamentalmente errado. E o facto de nós termos este processo e muita gente na comunidade dar valor a este processo demonstra exatamente isso, que passar diretamente para o design é algo que não, ou melhor, desculpem, passar diretamente para o design gráfico é algo que nunca deveria ser feito, porque há um conjunto de perguntas que não são colocadas e não são pensadas e não são estruturadas, e depois mais tarde ou mais cedo vamos andar a alterar muito e a fazer muitas versões do design gráfico e a tomar decisões que não são fundamentadas, são decisões baseadas em tudo menos informação sobre o que é o projeto, porque não perdemos tempo e não dedicamos tempo a perceber o que é o projeto e o que é que deve ser o projeto. No final, temos prototipagem, em que tipicamente usamos uma ferramenta de prototipagem, antes usávamos o Marvel App, hoje utilizamos o Figma, em que basicamente o que fazemos é compor aquelas imagens e definir zonas de clique para passar para as imagens seguintes e pronto. E é relativamente fácil fazer um protótipo hoje em dia. Se vocês fizerem o design nas ferramentas corretas, é relativamente fácil fazer depois a prototipagem e o custo-benefício é enorme. Vocês demoram um dia a montar, 2 dias a montar uma coisa destas, se não tiverem experiência demoram um bocadinho mais, mas isto permite de facto nós irmos perguntar aos utilizadores, irmos perguntar a outros stakeholders do projeto o que é que eles acham, e aquilo tem de facto, não é uma aplicação, mas dá para o efeito de balizarmos a utilização. Se cometemos algum erro grosseiro de UX ou coisa parecida, dá pelo menos para balizar um bocadinho isso. E acho que se vocês descobrirem 2 ou 3 erros graves aqui, o protótipo já pagou todo o preço que custou. Se custou 3 ou 4 dias de design, já pagou isso, porque se vocês descobrissem esses 3 erros de utilização depois da aplicação estar live, o que vocês tinham que gastar em termos de esforço para corrigir esses erros que não detectaram antes porque não fizeram prototipagem é de várias horas de magnitude. Esses 3 dias podem facilmente virar 3 semanas. Okay? O Technical Assessment é o trabalho de engenharia de software, ou seja, são onde os programadores vão dizer qual é que é a arquitetura que vão utilizar, se vão utilizar Node, se vão utilizar WordPress, quais são as tecnologias que vão utilizar e a arquitetura para a versão do produto. E o plano de projeto é quantos sprints é que precisamos, qual é que é a equipa, quantas pessoas, para depois fazer a implementação. O processo de design de produto faz tipicamente em 2 fases no life cycle do produto. Faz no início, quando nós não temos produto ainda digital e queremos fazer a primeira versão do produto digital, o que é hoje em dia conhecido como, na gíria, como Minimum Viable Product. Ou então, quando vocês têm uma grande milestone no produto para fazer. Imaginem que vocês fizeram a Uber, lançaram a Uber nos Estados Unidos, aquilo correu relativamente bem, e agora têm que lançar a Uber na China. Tudo o que vocês sabem sobre o produto provavelmente não vai funcionar as is naquela internacionalização. Vocês têm que repensar, têm que ouvir as personas novamente, têm que
perceber se as funcionalidades que estão na aplicação são aquelas ou não que as pessoas necessitam, redesenhar algumas partes da aplicação. Portanto, quando existem grandes milestones de design thinking, é quando vocês devem aplicar isto outra vez. Este processo não tem que ser aplicado com os passos todos, na condição de vocês terem a informação que esse passo vos dá quando vão fazer isto. Por exemplo, eu não preciso de fazer um mood board se a marca já tiver o branding feito, ou seja, se já alguém pensou na marca, já definiram algumas personas. Eu posso ter que fazer as personas de design com base nas personas de marketing, que tenham sido feitas pela equipa de marketing, mas se já existe marca, se já existem cores, se já existem fontes definidas, eu não preciso fazer um mood board. Posso ter que fazer alguns ajustes no Style Guide, posso ter que pegar no Style Guide e adaptar algumas. Por exemplo, imaginem que vocês apanham um branding de print. Provavelmente vão ter que olhar para aquelas cores e fazer ligeiras alterações para que aquelas cores funcionem em ecrãs digitais. Então podem fazer um Style Guide específico para o produto digital. Existe o Style Guide do branding da marca e depois pode existir um Style Guide específico, que a única coisa que faz é redefinir alguns códigos de cores, e depois tem que tratar coisas que o Style Guide de print não vos dá, como por exemplo qual é que é a cor do botão, se calhar definir algumas fontes específicas que sejam utilizadas na web e que em print sejam ligeiramente diferentes. Portanto, podem ter que fazer algum Style Guide com base noutros Style Guides, mas não é obrigatório fazer os passos todos do processo, desde que essa informação já exista. Se essa informação não existir, vocês devem fazê-lo, porque vão precisar dessa informação para os passos seguintes. E falando um bocadinho, voltando agora um bocadinho atrás, só para fechar o loop, eu deixei há bocadinho em aberto como é que era possível, ou o que é que era tão relevante em génios perceberem o eletromagnetismo. Portanto, só voltando um bocadinho atrás, antes de fazermos aqui alguns minutos de perguntas e respostas, eu vou-vos mostrar só muito rapidamente como é que funciona uma guitarra elétrica. Vocês têm estes pontos pequeninos aqui que se chamam pickups. Deixa-me pôr aqui o cursor. Estes pontos pequeninos aqui que se chamam pickups onde é recolhida a informação da corda. Portanto, a pessoa toca a corda e a corda vibra, e este material elétrico funciona. Este material, na prática, deixem-me só meter aqui, é um ímã. Portanto, isto aqui é um ímã, isto é um fio elétrico, como vocês viram há bocado nos vários exemplos, e imaginem que isto é a corda. Nós sabemos que, se houver um campo magnético, esse campo magnético, conforme varia, portanto, se não for estático, se variar, induzimos um sinal elétrico ou induzimos corrente nos fios. Portanto, o que acontece é que esta corda de ferro vai passar neste campo magnético e vai fazer variar as ondas do campo, que por sua vez geram corrente. O Jimi Hendrix era uma pessoa que sabia muito bem como é que isto funcionava, e uma das razões porque a música dele era fundamentalmente diferente dos vários músicos que havia na altura, ele tinha a mania de abrir os pickups e alterar aqui estes fios. Ele metia menos fio ou metia mais fio. Ele estava sempre a fazer maningâncias com as guitarras, exatamente por causa disso. E por isso é que algumas músicas dele, ele faz música em guitarra elétrica com alguns acordes e com alguns setups que hoje em dia se faz com música eletrónica, mas naquela altura não se fazia, exatamente por causa disso, porque ele era dos poucos músicos que sabia como é que uma guitarra elétrica funcionava e conseguia de facto tirar da guitarra elétrica coisas que mais ninguém tirava. Portanto, isto só para fazer um ponto de situação, voltando um bocadinho atrás, em mais uma ligação, não desta vez com o mundo do design, mas com o mundo da arte em si, com a genialidade, em que de facto uma coisa que parece que não tem nada a ver com a outra é de facto marcante na forma como isso tem essa implicação. Isto foi só mais uma curiosidade para fechar o ponto. De qualquer forma, não se esqueçam que nós estamos a falar do Product Design Process, e agora o Bruno, se calhar dou aqui uns 5 minutos que faltam. Se quiserem ficar um bocadinho mais tempo, estejam à vontade. Qualquer dúvida que tenham, podemos esclarecer agora. Boa. Tiago, muito obrigado por esta partilha. Obrigado também pelo este início mais relacionado com a engenharia, que certamente foi bastante interessante também. E terminar agora aqui com um bocadinho de Jimi Hendrix, não estava à espera. Obrigado.
Bom, agora é mesmo colocar assim algumas dúvidas ou perguntas. Quem tem alguma pergunta que queira fazer, esteja à vontade neste momento para questionar. Entretanto, já estão também aqui. Tiago, tu consegues ver aqui o chat? Eu neste momento estou aqui com um share screen, não consigo ver grande coisa. Se estão a colocar algumas questões, eu tenho os meus dois ecrãs ocupados com a apresentação. Se eu paro de partilhar. Ok, o Carlos Batista está a perguntar se o livro está em português e se pode encontrar o livro em português. Eu acho que é só em inglês, não é? Sim, nós temos só o livro em inglês. Deixa-me só ver. Acho que é aqui. Acho que parei de partilhar agora. O livro, se eu preciso, eu partilho. O livro está só em inglês. Nós não chegámos a fazer a tradução para português e escrevemos o livro em inglês porque enfim, nós trabalhamos principalmente com projetos internacionais e a indústria de desenvolvimento de software funciona muito à volta dessa língua e era de facto era de facto importante termos isto nesta língua e não chegamos a fazer em português. É possível encontrá-lo em livrarias portuguesas, vocês podem mandar Vida Walk, por exemplo, mas não temos de facto em português. Não existe. Está aqui alguém que quer começar um vídeo, não sei se és tu, Bruno. Acho que és tu, vê lá, se consegues ligar-te novamente. Ah, ok, agora sim. Era o meu vídeo, está bem, desculpa. Isso. Eu tinha fechado isto sem querer. Eu tive sem vídeo este tempo todo, não? Não, foi só agora. Foi só agora. Sim. Sim, e não temos, está tudo em inglês. Pode ser alguma dificuldade para algumas pessoas, de facto, eu lamento não termos isto em português, mas pronto, nós escolhemos em inglês e aquilo que fica. Ok. Aqui uma pergunta também do Robert. Ele gostava de saber como é que lida com a transição entre o business e user orientation. Se podes partilhar um bocadinho ou abrir um bocadinho o jogo daqui da estratégia da Imaginary Cloud. Não percebo, em termos de tópico da pergunta, não sei. Ou seja, qual é a área entre business e user orientation? Não percebi a questão. Eu creio que tem a ver com aquela matriz, mas Robert, não sei se queres... Eu vou abrir aqui o microfone rapidamente para explicar minha dúvida. É a questão de você fazer a transição, os momentos, né? Você citou o jornal, os sites de jornais, notícias, e como é que a Imaginary Cloud atua quando precisa fazer essa transição. Sim, o que nós, num contexto de desenho de produto, ou seja, que é neste contexto que nós estamos a falar, a direção deve ser sempre sugerida por vocês, mas é quase ditada pelo negócio. Por exemplo, imagina, se vocês tiverem, o exemplo que eu tinha dito se nós estivermos numa fase em que uma startup que tem financiamento para estourar a ganhar mercado, ou seja, não estão minimamente preocupados com o facto de aquilo dar dinheiro ou não, porque, enfim, o modelo americano de startups é esse, é ganhar mercado, e depois logo vemos, quando tivermos 20 ou 30 milhões de utilizadores, logo vemos como é que se monetiza, mas se tirarmos um cêntimo a cada um, vamos ficar com dinheiro suficiente para ter aqui um negócio. Se vocês estiverem numa fase inicial em que vos interessa ganhar mercado, então é o que o utilizador quer. É tudo que o utilizador quer. Ou melhor, o que ele pensa que quer. Não é? Vocês depois têm que perceber exatamente o que é que ele necessita. Mas é dar-lhe aquilo que o utilizador necessita e nós, no sistema de pontuação que utilizamos, o que nós tentamos fazer é identificar as funcionalidades que são mais relevantes para aquela persona através dos user goals. Nós sabemos dos user goals, sabemos que estamos numa fase de aquisição de produto, portanto, tudo o que seja aquisição é isso que nós vamos valorizar e priorizar. E isso pode ser o nosso MVP, por exemplo, a nossa primeira versão. A nível de negócio, depois tem a ver com a outra parte, que é, nós já temos mercado, temos que monetizar. Monetizar é sempre contra os utilizadores. Ninguém quer ou perder tempo, ou perder informação, ou dinheiro. Nunca o utilizador quer. Portanto, esse equilíbrio tem que ser dito pelo negócio quando é que querem mudar de um paradigma para o outro. Vocês podem, com algumas ferramentas depois que a vossa experiência vos dá, ajudar a decidir e dizer, não, se vocês estão na fase inicial,
nós queremos aplicar um modelo mais de aquisição de utilizadores e vamos utilizar aqui um Dope Scoring em vez do outro. E é isso. Na prática é assim que nós fazemos. Aqui são modelos de scoring relativamente simples. O que nós fazemos é dar pontuações de 1 a 3, depois há umas funcionalidades que podem ter mais peso que outras, mas no final tudo que tiver a pontuação mais alta são as funcionalidades que vão para o MVP ou para a outra versão a seguir, e o resto fica para mais tarde. Ok, muito obrigado. Obrigado, Robert. Há aqui uma pergunta também do João Maia. Já agora, fazendo aqui a transcrição, gostava de perguntar se ao longo do processo de desenvolvimento se usam Design Systems e Material Libraries open source ou criam a vossa própria, ou se depende dos projetos? Sim, isso depende dos projetos, ou seja, aquela fase onde eu disse que fazíamos o desenho da arquitetura, isso é um trabalho da equipa de desenvolvimento de software dizer quais é que são as tecnologias que devem ser utilizadas. E, por exemplo, se a equipa disser para os deadlines que nós temos, para o budget que o projeto tem, o melhor é usarmos Material UI, portanto, e se eles decidirem isso logo no início, juntamente com os designers já sabem que vão estar, a nível de design, a liberdade criativa deles convém bater certo nos constrangimentos que aquela tecnologia, como o caso do Material UI, vos vai dar. E se vocês trabalharem dentro desses constrangimentos, ou dessas restrictions, como se diz em inglês, se vocês trabalharem dentro dessas restrições, no final vão ter um produto que é mais fácil de implementar e pronto, tem se calhar que trabalhar um bocadinho mais a vossa criatividade para aquilo ter o aspecto que desejam que aquilo tenha. Mas isso é uma decisão, eu diria que é uma decisão conjunta da equipa, muitas vezes sugerida à tecnologia, ou melhor, a tecnologia deve ser sugerida pela equipa, pelos programadores. Ou seja, são os programadores que dizem acho que devemos usar isto, acho que devemos usar aquilo, mas depois a decisão de usar ou não tem que ser feita em equipa. Agora, isto funciona se os objetivos de negócio estiverem bem definidos, ou seja, se as pessoas disserem claramente que queremos um produto completamente diferente a nível do aspecto visual, porque identificamos o benchmark que o mercado está muito saturado, então se calhar temos que utilizar uma tecnologia que nos dê mais liberdade, mas por outro lado seja mais difícil de implementar. Se vocês virem que não, o mercado não tem nada disto, podemos ser um bocadinho menos criteriosos no aspecto visual e queremos ir rápido para o mercado, então trabalham com Material UI, por exemplo. E isto é uma decisão. Obrigado. Depende do contexto, é uma decisão de equipa, sim. Ok, muito bem. Obrigado, João, pela pergunta. E mais alguém que quer fazer alguma pergunta ao Tiago e aproveitar este momento? Sobre o processo, sobre Imaginary Cloud? Bom. Se não tem, eu vou só muito rapidamente só para frisar, de facto é importante a nível do processo perceber que não há aqui nada de novo, ou seja, muitas destas coisas que vocês viram, como personas, user journeys, decision metrics, não há nada de novo, nós não inventamos nenhum passo em particular, nem inventamos nenhuma metodologia em particular para perceber as necessidades do utilizador, para fazer a especificação de requisitos. O que o processo traz e a mais-valia que o processo traz é exatamente ligar vários destes modelos que existem na disciplina de design de produto digital e fazer uma ligação que permita ir de A a Z para atingir o objetivo de desenhar o produto. Portanto, o trabalho aqui é mais um trabalho que foi feito de catalogação e de sistematização do que propriamente de inventar uma metodologia nova. E isto é muito importante, porque ao longo das vossas carreiras vocês vão ver muitas metodologias, vão aparecer metodologias novas para fazer um levantamento de um ponto do processo, mas é de facto importante para vocês conseguirem fazer um processo de A a Z, todos esses passos funcionem e se liguem uns aos outros. E aqui acaba por ser um bocadinho a transposição para os objetivos do Maxwell é justa porque não há
nenhum ponto, nenhuma metodologia nova. O que nós fizemos foi, de facto, compilar uma forma destas coisas fazerem todo sentido. Muito bem. Esse era uma agora, permitam-me, eu sei que está aqui a Inês também e o João, que vão fazer aqui mais algumas. Ok. Mas queria só também deixar presente exatamente o que acabaste de dizer, só de alguma forma também dizer, apesar de não haver, reparem, metodologias, há muitas, eu posso dizê-lo com alguma vontade, esse conhecimento que tenho também de algumas, de várias outras metodologias que existem e que estão por aí, das referências bibliográficas que existem por aí fora. E é preciso também deixar um pouco aqui presente que não é tanto a metodologia em si, é como se trabalha depois no mundo real essa metodologia, porque em boa verdade as metodologias existem para serem seguidas, a questão é a implementação. E acho que a grande mais-valia é exatamente esta metodologia que acabaste de apresentar, se me permites, não é? Acaba por ser uma metodologia de desenvolvimento de produto que funciona e que tem funcionado e que não é preciso, como acabaste de dizer, reinventar a roda para que a coisa funcione. Acho que é preciso, sim preciso muita arte e técnica e, acima de tudo, resiliência, perseverança, para que depois consigam operacionalizar dentro das várias áreas, tanto da parte da engenharia, da parte do levantamento de requisitos, da parte do design, o próprio contacto com o cliente, bem que não está aqui também de forma muito explícita, mas está sempre presente esse contacto com o cliente, e depois fazer com que o bolo funcione, fazer com que tudo funcione. Acho que nem tem que ser uma coisa que seja completamente diferente, e acho que nem deveria ser, não é? E efetivamente o que acontece é exatamente demonstrar realmente que as metodologias existem e funcionam na sua suposta simplicidade, que não é? E que tem esse valor acrescentado que acabaste de demonstrar e de desconstruir perante esta breve apresentação. Já agora, pronto, estes eram os meus 500. Aqui o João, que tem aqui algumas questões e também a Inês. Mas se calhar dar a palavra à Inês primeiro. O João já tinha alguma pergunta que já teve a oportunidade, mas a Inês ainda não. E pergunta se a pandemia alterou de alguma maneira o processo de trabalho da Imaginary Cloud. Como é que conseguem manter a coordenação entre a equipa? Pronto, esta é uma das perguntas que realmente muitas das empresas e se calhar desta área criativa e de desenvolvimento têm-se deparado. Mas é uma pergunta que já agora, Tiago, se puderes. Sim, houve aqui alguns desafios sempre para superar. Por incrível que pareça, nós pensamos às vezes que os desafios são muito de negócio, mas os nossos desafios acabaram mais ser perceber como é que nós trabalhamos e continuamos a trabalhar uns com os outros do ponto de vista de proximidade física, que não existe agora. Porque para os clientes foi igual. A maior parte dos nossos clientes são internacionais, nós temos as equipas todas, os nossos escritórios não temos equipas no cliente, é uma das coisas que nós sempre mantivemos desde o início. Portanto, para o cliente é completamente irrelevante as pessoas estarem em casa ou estarem no nosso escritório. Agora, havia algumas, como nós trabalhamos muito com equipas e em núcleos de projeto, houve de facto algumas pessoas que deixaram de ter a proximidade no escritório que tinham, não passaram a ter essa proximidade de fora. E depois, portanto, esse foi um dos desafios que a tecnologia acabou por superar. Depois há outro desafio que eu acho que não é superado, é mitigável, mas não é superado, que é de facto as condições que as pessoas têm em casa para trabalhar. E isso não quer dizer, a questão do teletrabalho é muito interessante quando as pessoas não vão a trabalhar na mesa da cozinha porque não têm escritório em casa. E é normal as pessoas não terem escritório em casa. Ou seja, têm um quarto, se calhar estão a trabalhar 8 horas no quarto, depois vão um bocado de televisão para a sala e voltam para o quarto outra vez. Ou podem estar com crianças em casa, ou podem ter duas pessoas, o casal, estar a fazer uma reunião ao mesmo tempo e só tem uma divisão para fazer de escritório. Portanto, as pessoas não têm de facto as condições para trabalhar em casa que teriam no escritório. Isto não é comum a toda a gente. Nós temos algumas pessoas que têm essas facilidades e se calhar ficaram 1 ano e meio em casa e você pode ficar mais uns tempos e se calhar o modelo delas de voltar ao escritório é diferente. Mas depois temos outras pessoas que não têm, por simplesmente, condições para trabalhar em casa, por mais que a gente lhes envie um monitor, a gente lhes vá lá levar uma cadeira, que a gente lhes dê o equipamento todo. Trabalhar numa mesa da cozinha, trabalhar numa mesa da cozinha. Eu posso mandar para lá uma mesa de escritório, mas a pessoa não tem onde pôr.
E eu acho que esse é o maior desafio que nós enfrentamos hoje em dia. De facto, o teletrabalho tem que ser visto como, na minha opinião, e foi esse o maior desafio que nós tivemos, é ver como uma opção. Nós também já tínhamos, nós deixámos as pessoas trabalhar de casa quando elas assim, entendem-se. Portanto, nós, de qualquer forma, temos que perceber, e foi esse o maior desafio, e acho que esse é o maior desafio da indústria, é que nem toda a gente tem condições para o teletrabalho e há uma boa parte que prefere, de facto, trabalhar com o escritório. Nós estamos em casa desde março do ano passado, nós nunca mais voltamos ao escritório tipo, para manter os zero, nunca tivemos um único caso de Covid até agora, felizmente, e temos mantido toda a gente em casa desde março do ano passado, mas sabemos que algumas pessoas estão em casa quase a sacrifício durante este período todo. E acho que esse é de facto o maior desafio, aliado a todo o desafio da qualidade da saúde mental. Nós estamos isolados tanto tempo, saímos de casa se calhar às vezes um bocado para apanhar ar, mas também não temos nada para fazer, e temos que voltar para casa outra vez passado umas horas e não podemos sair da nossa zona, é de facto algo que não nos deixa muito bem. Acho que esses são os maiores desafios que nós tivemos. A nível de negócio, esta área, felizmente, de desenvolvimento de software tem sido pouco afetada em comparação com o resto da indústria, portanto, continuamos. Tivemos um período de incerteza, logo no início da primeira pandemia, onde estávamos em crescimento e parámos de crescer, decidimos parar de crescer durante ali uns meses, mas assim que as empresas perceberam que a pandemia não era o fim que os isolamentos não eram o fim do mundo, o mercado retomou, voltámos a ter novos projetos e acabamos por entrar novamente na onda de crescimento. Portanto, eu diria que os desafios é mais os desafios das nossas pessoas e das nossas equipas, que nós temos que garantir que eles têm todas as condições para trabalhar, e mesmo para não trabalhar, que têm condições para fazer a vida delas da melhor forma possível. A nível de negócio tivemos alguns percalços em que nos tivemos que precaver e ser mais cuidadosos, mas não foi nada que fosse muito complexo de gerir. Obrigado. Nós temos aqui na hipótese de mais uma pergunta, se não te importares. Sim, eu ainda tenho que fazer uma vontade. A Mariana coloca aqui uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente, que tem a ver que, ou seja, estando tu na área, não é? A trabalhar na área, quais são as skills e os valores que tu consideras que são mais relevantes quando procuras um UX UI, pronto, sendo essa uma daquelas profissões que está por aí na berra e que está a ser solicitado pelas empresas de desenvolvimento e de design hoje em dia? Eu acho que uma das coisas que mais valorizamos, só para vocês terem uma ideia, a única coisa que nós temos que decidir se mandamos uma pessoa para a entrevista ou não é o que ela nos tem para mostrar. Portanto, o portfólio é importantíssimo. Ou seja, aquilo que vocês nos conseguirem mostrar é o que permite, de facto, avançarmos para uma fase de entrevista ou não. E eu sei que quando estamos na universidade temos muito pouca coisa para mostrar, mas temos. Se não temos uma aplicação inteira, temos um ecrã, ou temos uma forma como fizemos um determinado exercício. E eu acho que isto não é a nível de skills, isto é só para nós podermos avaliar os vossos skills e podemos começar a entrar em diálogo. É importantíssimo que aquilo que nos apresentam demonstre que tem uma forma pensada e que vocês sabem de facto os conhecimentos que vos foram ministrados, têm de facto os conhecimentos que vos foram ministrados. E nós não conseguimos fazer isso no CV. Em design não dá, em engenharia dá, a pessoa mete lá as linguagens de programação e já está. Mas se vocês meterem Photoshop e Sketch não ajuda muito, não é? É preciso perceber um bocadinho mais até onde esse trabalho é feito. Portanto, eu diria que o portfólio é importantíssimo, existem muitas formas de fazer portfólio, eu diria que não existe uma única fórmula, mas é importantíssimo que isso faça sentido e que demonstre que de facto existe algum conhecimento. Até porque, reparem, quem está na nossa indústria de produtos digitais muitas vezes ainda apanha pessoas com formação muito viradas para print e depois os conhecimentos de print não são os mesmos de conhecimento para digital e às vezes apanhamos currículos de print ou portfólios de print que não são transponíveis para a nossa realidade.
E por isso é que é importante terem um portfólio orientado ao produto digital, e se não tiverem projetos inteiros para mostrar, como provavelmente não têm, não se preocupem, mostrem as criatividades que fizeram durante o curso e os exercícios que fizeram durante o curso. E gastem algum tempo a polir isso, acho que faz sentido. Portanto, isso é o que vos permite, de facto, ir uma entrevista. Depois, a nível de entrevista, aquilo que nós valorizamos é o conhecimento, ou seja, terem os conhecimentos consolidados. A nível de UX, a nível de UI, saber, portanto, aquilo que a universidade vos ensina é saber, de facto, que esses conhecimentos ficaram lá e foram consolidados. Isso depois já é fácil de entrevista em perguntas, e eu acho que é isso que nós valorizamos. E é espírito crítico, obviamente, ou seja, quando vos é apresentado um problema para resolver, terem de facto essa. Como fazer um exame, né? Terem de facto essa capacidade para pensar no problema e resolver o problema. Isso acho que é importantíssimo em qualquer. Não é só nesta área, mas em qualquer área. Ok, acho que. Pronto, eu estou aqui agora que estamos aqui a receber aqui algumas perguntas. Havia aqui uma pergunta atrás, eu não me esqueci também do João, que tinha perguntado ainda, pronto, um pouco na lógica não só da profissão de UX UI designer, mas também para quem já é designer e pretende enverdar aqui pela carreira ou pela parte do desenvolvimento, não é? Quais seriam os conselhos que poderias dar eventualmente a quem já é designer e gostaria de se calhar almejar aquele perfil mais de full stack designer, onde tenha também conhecimentos de programação. Isto é uma das perguntas que realmente, enfim, eu acho que já não há uma resposta única, não é? Mas há empresas que se calhar procuram esse perfil, há outras que não procuram. Não sei se na Imaginary Cloud tens esse perfil de designers que programam ou se tens as coisas divididas e segmentadas. Sim, nós temos vários tipos de especialização, mas temos apenas 3 ramos temos apenas 3 ramos de conhecimento. Temos design, temos desenvolvimento de software e temos data science. Dentro do ramo de design é normal, nós já verificamos que é muito comum haver pessoas mais viradas para UX, pessoas mais viradas para UI. E em desenvolvimento nós temos pessoas mais viradas para back-end e pessoas mais viradas para front-end. Eu acho que é importantíssimo para empresas como a nossa, e isto não é igual para todas, mas para empresas como a nossa, vocês serem ou bons designers ou bons programadores. E não há problema de serem bons front-enders e saberem design, ou serem bons designers e saberem um bocadinho de programação, mas têm que ser bons ou numa coisa ou noutra. E quando eu digo ser bom, para nós, é ter um conhecimento completo daquela disciplina. Por exemplo, para serem o que nós consideramos um bom designer, no nosso caso, e o bom, mais uma vez friso, isso muda de empresa para empresa. E uma pessoa que não é um bom match para uma empresa, pode ser um match perfeito para outra. No nosso caso, o que nós valorizamos é o conhecimento da disciplina de design e design digital. A pessoa saber programar, ou saber pelo menos como é que funciona a estrutura de implementação, ter sensibilidade é fundamental, mas saber programar, etc., é uma mais-valia que vos pode, de facto, tornar os profissionais mais completos. Mas é importante fugir, no nosso caso em particular, é importante fugir daquela situação em que a pessoa não é muito boa em design, mas também não é muito boa em programação, e depois, quer dizer, acaba por ter alguma dificuldade em caber na nossa equipa. Isto é a forma como nós estamos organizados. Em termos de indústria, eu acredito que haja indústrias que valorizem, se calhar, uma pessoa não ser tão forte em design, não ser tão forte em programação, mas que consiga fazer bem aquele front-end em que não é preciso haver um design muito estruturado e muito pensado, se calhar agarrando em 3 ou 4 padrões de desenho de interfaces e avançando. No nosso caso em particular, não é algo que funciona. Nós temos de facto ou designers ou programadores, e depois pode haver pessoas com mais conhecimento na outra disciplina, mas tem que ser bons naquela que estão a trabalhar. Obrigado, Tiago. Sim, esta é realmente uma das questões que muitas vezes colocam, porque ao fim e ao cabo tem a ver com as competências de base para integrar uma nova profissão, uma profissão que é emergente. E
E às vezes fica sempre na dúvida porque a própria indústria, e depende muito do meu ponto de vista, claro, depende muito também da dimensão, da estrutura interna, da forma como se apresentam perante os projetos e a própria dimensão da agência ou da empresa que está a solicitar essa oferta de emprego, não é? É verdade, e acho que cá em Portugal, em algumas empresas, pode haver muita tendência de a pessoa tem que ser completa e fazer tudo. Nós sabemos que isso não é assim, né? Nós já somos, quer dizer, a nossa capacidade de conhecimento e de experiência é limitada. Mas há empresas que valorizam isso porque têm muitos poucos recursos e têm que se fazer as coisas de qualquer forma. Mas vocês vão para mercados mais maduros, como os Estados Unidos ou a Inglaterra. Se houver uma posição de UX, se vocês forem, por exemplo, candidatar-se a essa posição e dizerem que também sabem UI, isso pode ser um fator de desqualificação imediata na entrevista. Porque eles querem user experience e têm equipas de UI, pessoas que recebem as wireframes, etc., e depois fazem a parte de design gráfico. E pode ser um fator de desqualificação. Eu já falei com algumas pessoas que, bom, quando foram para lá, tiveram que se adaptar ao mercado e tiraram tudo o que era de experiência de UI, por exemplo, do currículo para se candidatar a posições de UX. Portanto, isto depende, obviamente, do mercado e depende daquilo. Nós valorizamos o conhecimento dentro do design, um conhecimento completo, mas sabemos que há pessoas que têm uma forte tendência de conhecimento e de experiência para UX ou para UI e valorizamos isso e tentamos ao máximo que essa separação seja utilizada de forma correta. Pessoas que preferem fazer UX que façam mais UX do que UI. Sim, claro. Dos mercados, principalmente dos mercados, sim. E daquilo que vocês querem fazer também. Sim, e já agora também em relação a isso, eu não me esqueci, eu pus aqui uma pequena farpa apenas, mas a Bárbara pergunta realmente em relação à aprendizagem, ou seja, falando nestas áreas, e pronto, pode haver vários cursos e se calhar eu não sei muito bem se estava a falar mais de UX, UI ou desenvolvimento de produto na generalidade, mas a Bárbara pergunta se há algum curso secundário, algum curso complementar para que consideres mais importante, seja ou gestão de equipa, ou gestão de projeto, ela refere também aqui a Bárbara a qualidade, ou algum outro tipo de curso ou de área, se calhar é mais a questão da área talvez, que seja importante ou que te faça valorizar. Na minha opinião, acho que qualquer uma das opções é viável. Pode não ser viável para uma empresa, mas pode ser viável para outra. Como eu disse há pouco, há pessoas que podem se especializar em UX e entregar UX bem. Há pessoas que podem fazer projetos de design e depois decidem, não, mas eu quero ir para uma carreira de gestão e sinto-me bem a liderar equipas de design ou liderar equipas de projeto. Isso é uma carreira e um percurso que se faz, então aí convém colmatar esses conhecimentos da universidade com alguns conhecimentos de gestão. E existem cursos ou existem livros que o podem fazer. Mas eu acho que isso depende um bocadinho daquilo também que vocês querem e gostam de fazer. Eu acho que se uma pessoa só gosta de fazer UI e não gosta de fazer gestão de equipas e não tem essa ambição, pode por simplesmente trabalhar em desenho de produto e fazer UI durante muito tempo, obviamente trabalhando com projetos e com empresas que tenham necessidade e valorizem essa valência. Portanto, eu acho que não há uma fórmula a nível de conhecimento daquilo que vocês podem fazer para complementar o vosso percurso. Acho que o vosso percurso é o vosso percurso, consolidem os conhecimentos que acham que são importantes. A nível de mercado, eu acho que existem vários tipos de empresas e existem vários tipos de projetos e eu acho que há mercado para tudo, desde que a pessoa de facto seja competente e tenha bons conhecimentos bem consolidados. Sim, já agora, e se calhar um pouco nessa lógica, e estamos já aqui a passar um bocadinho da hora, mas é só mesmo isso, se calhar, e acrescentando um bocadinho também um pouco, efetivamente, se calhar, quem se candidatar a uma empresa em particular, que conheça a empresa, conheça a Orgânica primeiro, veja efetivamente como é que funciona a empresa para saber também de que maneira é que se posicionar e adequar, se calhar, um pouco, não só o portfólio, mas também como a abordagem. Eu acho que isso é, se calhar, algo essencial, não é? Não ser uma coisa feita de maneira muito
neutra e conhecer efetivamente a instituição e a posição a que se candidata para que possa também enquadrar-se. Claro, pronto, depois depende muito também da posição da empresa, não é? Neste momento em que ela está, e depois daqui se calhar um ano pode ser diferente. Faz tudo parte também da evolução do mercado e da indústria, como referiste, não é? Por isso... Sim, pronto, depois juntar um bocadinho a isto, só para contrapor, tem que haver também uma certa capacidade de adaptação, ou seja, lá porque a pessoa gosta de fazer UX e só faz UX, se o mercado virar e de repente houver uma determinada profissão ou uma determinada especialização que deixa de funcionar, e isso vai acontecer durante a vossa carreira. A nossa indústria é pior que a indústria da moda, nós estamos sempre a mudar as metodologias e as tecnologias. Não se esqueçam que, acima de tudo, acima de serem especialistas em user experience, são designers. Portanto, é adaptarem-se a essa indústria com os conhecimentos que têm e às necessidades que têm. De certeza que quem começou a fazer design há 20 ou 30 anos atrás tinha muito trabalho em print, e hoje em dia é normal haver uma adaptação ou uma conversão muito para digital, e acima de tudo são designers. Portanto, pode haver ali um período de 6 meses ou de um ano de adaptação a uma nova indústria, mas não deixa de ser isso, não deixa de ser um período de adaptação. Resolver problemas, não é? Que ao fim e ao cabo é o que fazemos todos aqui. Exato. Está bem. Tiago, olha, não sei, acho que não temos assim mais, quer dizer, provavelmente poderia haver eventualmente mais alguma questão, mas eu acho que também estamos mesmo aqui já no término do tempo. Só agradecer-te a ti mais uma vez, em meu nome, claro, e em nome do IAD. Agradecer também a todos os participantes e aos resistentes, ainda tivemos aqui alguns. Agradecer aqui aos resistentes que ainda estão aqui até à fase final. Espero que tenham gostado deste webinar com o Tiago e tenham conhecido um pouco mais sobre esta área. Teremos certamente oportunidades. Agora, eu coloquei também, tomei a liberdade de partilhar os contactos do LinkedIn do Tiago, por isso ponho-se em contacto se for caso disso. Sim. E espero que até breve. E obrigado, Tiago. Muito obrigado também mais uma vez por este convite, e é sempre bom partilhar, e de facto espero que tenha sido útil à audiência. Se tiverem alguma questão, falamos no livro. Obrigado. Obrigado, até breve. Obrigado a todos.